30 de outubro, Mulheres que Inspiram está no ar. Estamos aqui com Michael Calegari, Letícia Cardoso e uma convidada muito especial, Luciana Gomes, de Barretos. Nossa, tem muita coisa para conversar hoje, viu? Eu acho que um programa só não vai dar para a gente conversar tudo que a gente tem para conversar com a Luciana. Seja muito bem-vinda. Carla, obrigada pelo convite. E estou aqui para bater papo, prosear, à disposição. Eu queria dizer que eu estou muito, mas muito feliz mesmo com a tua presença aqui, viu? Quando eu também estou feliz de você ter me convidado. Te convidei porque eu lembro que eu fui numa palestra lá em Barretos e me emocionou muito, né? Um depoimento seu. Então, hoje é o último dia do podcast Mulheres que Inspiram com Carla Cardoso de outubro. Então, a gente vai fechar assim com chave de ouro, com a presença da Lu Gomes aqui. Obrigada pela parte que me toca. Sejam sempre muito bem-vindos aqui às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Recebemos vocês com muita emoção, assim, muita alegria. Agradeço a audiência, a presença de vocês aqui todas as quartas, né? Esse programa vai ao vivo nas plataformas do Bebedouro Cowork Comunicação, no Facebook, no YouTube, e também no Facebook e YouTube do Mulheres que Inspiram podcast. Lu, eu queria assim, só falar aqui para eles aqui que hoje tem sorteio também. Hoje tem uma escova, um dia de beleza lá no Salão Mo Hair Center, da Monize, né, na Rua Lucas Evangelista, uma escova e a unha das mãos. Então, quem receber, né, na hora que a gente sortear, a gente dá o telefone para entrar em contato, para agendar, para poder ir lá fazer o seu dia da beleza. E a CHC, produtos de piscina e de limpeza, também vai sortear um tapete daqueles que você coloca na entrada da sua casa. Só que, como tem diversos modelos, a pessoa que for sorteada vai lá escolher. Pode estar escrito bem-vindo, welcome, né? Então, assim, você vai lá escolher cor, às vezes, né, para combinar com o piso. A pessoa chega lá e escolhe, né? Tem muita coisa linda lá. Então, é bom que a pessoa vai lá, porque vai lá atrás de uma coisa, chega lá, acha outra, né? Sim, certamente. Então, assim, como você participa aqui do nosso podcast? Você pode enviar a história de alguém, a sua própria história, comentando, sugerindo temas, né? Elogiando, criticando, fazendo as suas perguntas para mim, para a convidada, sobre o assunto, dar a sua opinião, né? Estamos abertas à sua participação. A sua presença aqui é muito importante. A gente dá muito valor numa quarta-feira à noite, a partir das 20 horas, o seu tempo e a sua presença aqui para nós é muito importante. Você pode tirar suas dúvidas, né? E você pode participar através do WhatsApp do programa, que é o 17 988 11 1069. Curtam as nossas páginas, essas que eu falei, Facebook e YouTube,
do Bebedouro Cowork Comunicação e do Mulheres que Inspiram. E quando ativa o sininho, quando a gente está ao vivo, você recebe a mensagem que a gente está aqui ao vivo. Tá bom? Se você quer ver o seu produto, a sua empresa, aqui na telinha do Bebedouro Cowork Comunicação e do programa Mulheres que Inspiram, você entra em contato também nesse WhatsApp, e aí a gente vê aqui um programa personalizado para você. Nós temos programas todas as quartas-feiras, você pode participar às 4 quartas do mês, 2 quartas, né, fazendo só um post simples, que é uma imagem, o seu telefone, o seu endereço, pode ter um vídeo do seu produto, do seu empreendimento, e a gente também tem aqui uns planos especiais para você participar aqui também no nosso programa, mostrando ao vivo, lá no seu empreendimento, o que você tem para oferecer. A gente faz reportagens externas também. Tá? Toda quarta-feira a gente traz uma nova inspiração aqui para vocês. Em cada voz, uma inspiração de uma pessoa, uma vida pessoal, uma vida profissional, uma inspiração para você que está aí em casa, tendo 1000 ideias sobre o que fazer da sua vida. Muita gente quer fazer transição de carreira, ou já tem uma ideia em mente, só precisa de uma palavra, de um incentivo para você dar o impulso para procurar o seu espaço, né? Estudar alguma coisa, planejar alguma coisa, abrir um novo negócio, né? Aqui a gente trabalha com o empreendedorismo, especialmente feminino, né? E aí nós agradecemos a sua audiência hoje aqui. Um beijão para todo mundo, né? E vamos começar aqui um bate-papo informal com a Lu, que traz muito conhecimento, muita interação. Lu, vamos conversar? Vamos. Estou aqui para isso. Conta um pouquinho de você, assim, ó, onde você nasceu, porque atualmente você reside em Barretos, isso, né? Você nasceu em Barretos? Sim. Antes de falar sobre mim, que não é o meu assunto preferido, eu quero primeiro voltar a te agradecer mesmo o convite e te parabenizar pelo nome, Mulheres que Inspiram. Porque a gente está vendo essa nova onda aí de mulheres que assumiram o papel de donas do lar, não donas de casa, mas chefes da casa, né? Donas do lar. Pela primeira vez, se não me engano, o censo trouxe uma maioria de lares que são chefiados por mulheres no Brasil, principalmente classe C, D e E. Tá? E a pandemia fez muita diferença nessa história. Então, quando você fala assim, as mulheres que assistem, que muitas vezes querem uma inspiração, esse nome é maravilhoso. E uma coisa que eu percebo, esses dias estive em Bebedouro, eu sou de Barretos, como você já disse, mas estive em Bebedouro num evento de uma cooperativa, posso falar, né? Sicredi, né? Um evento da Sicredi que tem agora o Comitê Mulher, e a primeira reunião foi aqui, em Bebedouro, que é uma capital do cooperativismo, né? A gente fala que Bebedouro inspira, né? Respira cooperativismo. E só mulheres empresárias, empreendedoras, criativas. E assim a gente fez reuniões em grupos, e o meu grupo, a palavra que veio foi reinventar-se. Porque se tem uma capacidade, uma característica da mulher, sempre se reinventar. Então, a adaptação na pandemia, as mulheres se adaptaram muito mais rápido. Então, quanto algumas famílias que têm aquela família tradicional de chefe da casa e esposa, a mulher teve muito mais velocidade em fazer o bolo de pote, em fazer a bijuteria, o acessório, né? E dentro de casa e começar a vender, e as aulas de maquiagem pela internet. Então, se reinventar para a mulher a habilidade, né? A habilidade que ela já tem com o que vai trazer uma renda, né? E por isso que a gente sabe que hoje a maioria dos lares são chefiados por mulheres. Mas, voltando à sua pergunta, sim, eu nasci em Barretos. Eu sou de Barretos, nasci lá, morei em algumas cidades já fora de Barretos, mas sempre voltei para lá.
não por falta de opção, Você mas por estudou lá? opção. Não, eu estudei em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. trabalhei em São Paulo, cheguei há um tempo a morar em São Paulo. Morei muitos anos em Ribeirão, morei em Jabuticabal. Não morei em Bebedouro, porque não precisou, mas já trabalhei muito aqui. Até hoje tenho clientes aqui na área de... Hoje não mais assessoria de imprensa, mas muitos clientes na área de... Que agora que eu me reinventei, na área de cursos e treinamentos. Já dei muito curso de oratória aqui pelo Senac. Sim. Então, sempre voltei para Barretos. Por opção, não por falta de opção. É uma cidade que eu amo, que eu estou sempre exaltando. Mas tenho que confessar que, ultimamente, tenho sentido uma certa inveja de Bebedouro. Porque Bebedouro, eu não sei se vocês que moram aqui percebem o boom que Bebedouro teve nos últimos anos. O número de condomínios, o número de empresas que estão com fachadas completamente novas, o próprio coworking que nós estamos, né? É um serviço completamente novo, diferente, mas seguindo uma tendência atual, que as pessoas estão em home office, mas precisam de local para receber o cliente, para reuniões, sem gato, cachorro, né? Sem interferência de gato, cachorro, criança. Passarinho. Então, eu sinto que Bebedouro tem tido um desenvolvimento econômico visível aos olhos. E é um trabalho em conjunto, viu? Que são diversas áreas. Diversas frentes. É isso. Claro que o poder público tem um mérito gigantesco nisso. Se o poder público não faz nada, ele já está ajudando. Não atrapalha. Se ele não atrapalha, ele já está ajudando muito. Atrapalha. Mas nos últimos anos teve, sim, aí uma mão da prefeitura, né? Eu conheço o Fernando Galvão, tenho o prazer de conhecer o Lucas mais recentemente, e sei que eles se empenharam também em trazer grandes empresas. E muitos investidores que precisam também do poder público, mas que injetaram aqui, acreditaram e injetaram aqui novidades, digamos assim, né? E qual foi o momento assim que te inspirou a seguir essa área da comunicação? Assim? Desde criança. Desde pequena? Desde criança. É uma resposta que eu dou com a maior facilidade. Com quantos anos? 11 anos. 11 anos. Criança mesmo, né? Não era nem adolescente. Eu tenho um neto de 11 anos hoje, ele já é pré-adolescente. Eu com 11 era criança. E eu estava assistindo... Essa história, eu não me lembro a data, mas tem hora local que aconteceu. Eu estava assistindo um programa. Eu já tenho mais de 50, cara. Né? Então nós estamos falando, você está falando com uma mulher do século passado. Eu era criança, estava assistindo um programa de televisão na TV Cultura chamado É Proibido Colar, apresentado pelo ator Fagundes. E ele estava entrevistando alguns jovens. Então lá tinha o pessoal do ensino médio, naquela época colegial, né? Pessoal do ensino médio, algumas pessoas, alguns vestibulandos e alguns primeiro-anistas de algumas faculdades. E um menino falou que estava tinha acabado de fazer vestibular para entrar na faculdade de comunicação. E aí o Fagundes, eu não esqueço isso, o Fagundes perguntou o que é uma faculdade de comunicação. E o menino explicou, uma faculdade de comunicação é onde você abre o seu olhar para a comunicação como um todo e depois escolhe se você vai fazer publicidade, propaganda ou jornalismo. E eu estava em frente à televisão, era um sábado à tarde, e eu falava assim, eu quero fazer isso aí, eu quero ser jornalista. E eu com 11 anos cheguei para o meu pai, funcionário de chão de fábrica, trabalhava na época numa fábrica de óleo, depois foi trabalhar no laticínio, retirante pernambucano, retirante nordestino, minha mãe costureira, que não poderia trabalhar fora, porque o nordestino machista achava que ele tinha que ser o provedor da casa. Então a gente tinha uma vida muito simples. Eu não vou dizer que eu passei necessidade. Passei dificuldade e passei vontade. Eu falo que eu não passei fome, nada disso. Mas passava muita vontade. Não tinha o que outros tinham, né? E eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, quero ser jornalista. Com 11 aninhos. Aí meu pai olhou para mim e essa frase determina muito o resto da minha vida. Olha, filha, hoje acho que o pai não dá conta, não. Porque jornalismo era uma coisa muito distante da minha realidade. Só tinha em cidades grandes, longe,
Né? Naquele tempo, as Barretos distâncias não eram... tinha. Não, Barretos nem... Nessa época você morava engenharia, onde? em Barretos. Tinha engenharia, olhe lá, né? Então, assim, era muito longe. Além de, para minha classe social, faculdade ser distante, a faculdade, especificamente de jornalismo, era muito mais distante. Não fazia parte da realidade que eu vivia ali. E os preços naquela época? Tudo era pago, era caro. Ainda mais para aquela renda daquela família. Éramos eu, meu pai e minha mãe. E nós tínhamos uma condição melhor porque eles não tinham outros filhos. Eu sou filha única. E o meu pai disse a seguinte frase: olha, filha, hoje o pai não dá conta, mas não desiste não. Tem tempo e pode ser que nesse tempo o pai consiga te ajudar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Com 13 anos eu comecei a fazer estágio em jornais da cidade. É uma visão bem... Com 14 eu já estagiava todas as férias. Eu já era praticamente uma profissional de 2 meses do ano. Todas as férias eu estagiava nos jornais. Depois passei a estagiar nas rádios. Com 15 anos fiz um teste para radialista. Passei. Aí o dono da rádio, seu João Monteiro de Barros Filho, que é o fundador da Rede Vida de televisão, virou e falou assim: menina, mas você tem 15, eu não posso te contratar, é contra a lei. Volta quando você fizer 16. Mas eu estava sempre por ali, eu era o piolinho da redação, sabe? Eu era o piolinho da emissora. E aí, quando eu fiz 16, eu não precisei voltar, porque eu já estava por ali. Ele só me chamou e falou: você fez 16, né? Vai lá, tira sua carteira de trabalho, você começa a trabalhar segunda-feira. Então, meu primeiro registro em carteira é como radialista já. Depois eu me profissionalizei, tirei o registro profissional e tudo mais. Mas em carteira era entrevistadora. Locutora e entrevistadora. Meu primeiro registro em carteira, assinado pelo seu João Monteiro de Barros Filho, internos? Fundador da Rede Vida. Não. Eu falo que o seu João, ou ele era muito visionário. Naquela época, né, porque ele está vivo até hoje, ou ela era muito irresponsável. Porque ele entregou um microfone para uma menina de 16 anos. Com a experiência que ele tinha visão. E com 16 anos, eu fui ser radialista, eu já tinha um programa. Eu e o Odair Silva, que acabou de ser eleito prefeito de Barretos. Nós éramos apresentadores de um programa chamado Sucesso na Tarde. À época, a AM, ainda existia essa separação, e eu fazia as folgas do FM. Com essa remuneração, eu fui fazer vestibular. Com 16 anos, passei no vestibular. Com 17, comecei a faculdade de comunicação, com ênfase em jornalismo. Porque o meu pai começou a me ajudar, seu João, que viu aquela minha vontade, aquela vocação mesmo, me ajudava seguir, também. Na profissão. E assim eu fiz faculdade e virei jornalista de verdade. Que eu falo que eu já era. Eu fazia jornalzinho da escola no mimeógrafo. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem o que é um mimeógrafo e o poder mágico que um mimeógrafo tem, porque exala aquele cheiro de álcool maravilhoso, né? Mas a qualidade da impressão é péssima. Na educação, eu iniciei estagiária rodando mimeógrafo. Os meus primeiros jornaizinhos como jornalista, ainda adolescente, pré-adolescente, eram no mimeógrafo. E a oratória, quando que ela entrou assim? Então, aí eu trabalhei em rádio, por causa de rádio eu consegui pagar a faculdade, mudei para Ribeirão, porque eu já podia trabalhar lá, eu já era uma profissional de rádio, né? Já cheguei lá, já tinha experiência. E realmente fez a diferença. Eu lembro que eu me mudei para Ribeirão, eu saí da rádio que eu estava em Barretos numa sexta, fiz o teste no sábado, na segunda eu comecei a trabalhar, terça-feira. Na verdade, eu pedi a segunda para fazer a mudança e na terça-feira já comecei a trabalhar porque eu já tinha experiência. E a rádio procurava alguém com experiência. Aí fiz faculdade, trabalhei em tudo que você pensar. Trabalhei em jornal, revista, site, né, que estava assim, meio que quase surgindo o site. Trabalhei em jornal de bairro, jornal de shopping, muita coisa. Assim. Muita experiência, voltei para Barretos. Fiquei grávida, já estava casada, fiquei grávida, voltei em Barretos. Grávida de 7 meses,
Participei da inauguração da TV local, que hoje se chama Vale TV, na época chamava TV Soares. Já chamou Vale TV, já chamou TV Barretos. Enfim, participei desde lá. O começo. Isso lá nos anos 90, né? No comecinho dos anos 90. E a área da comunicação em Barretos começou bem antes, né? Rádio em Barretos tem muitos anos, né? E a TV nasceu em 1991. E essa a minha filha quase que eu pari na frente das câmeras naquela época. Porque você não envolvida, né? E quando eu saí da TV, eu me vi muito assim. Parece assim. Eu era tão jovem e eu olhava lá assim, parece que eu já trabalhei em todos os veículos de comunicação, já fiz tudo que eu tinha que fazer, o que eu vou fazer agora? E aí o Senac me chamou. Era isso que eu ia te perguntar. Nas matérias das faculdades e tal, essa parte da comunicação, de se comunicar melhor... Nunca vi isso na faculdade. O que tinha lá era língua portuguesa. Pouco. Que era para a gente falar. A redação, né? A redação, que era para a gente. Os conceitos do jornalismo. Aprender a escrever certo, aprender a falar certo. Eu sou de uma escola mais antiga e a nossa formação é muito sobre ética, filosofia, apuração do fato, não julgamento. Eu sou de uma escola do jornalismo isento. Aquele jornalismo que ouve os dois lados. No rádio também era assim. Hoje a gente sabe que não é mais assim. Não é mais assim. Hoje os veículos de comunicação têm posicionamento político e não escondem isso mais. Não escondem. Antigamente... São criticados e não se manifestam. Acabou de sair uma pesquisa tipo assim, eu tenho Jeff direito... Bezos, né? Ele acabou de escrever um artigo, acho que essa semana, falando exatamente isso, né? Ele é dono de um conglomerado nos Estados Unidos de comunicação e dizendo que hoje o público reconhece que a comunicação é contaminada pela opinião de quem está na gestão das empresas de comunicação. Tendenciosa. Eu sou de uma escola menos tendenciosa. Claro que havia. A partir do momento que você fala para mim, mas era considerada sobre mulheres. Mas era considerada uma opinião pessoal. Mas hoje em dia a pessoa tenta convencer a outra. Exatamente. Todo fato, quando é contado, ele é versão. Então, por mais que eu conte a verdade, eu estou contando a verdade de uma maneira que pode levar a pessoa a entender um lado político. Não estou falando político partidário. E aceitar se quer ou não. Então, assim, vou fazer uma matéria sobre mulheres que empreendem. Eu sou feminista. É claro que vai ter esse tom na matéria, mas eu ouço mulheres que optam por ser donas de casa, eu ouço as mulheres que empreendem, eu dou uma equilibrada, digamos assim. Só que os números não mentem, acabei de falar, né? Mais de 50% dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres, principalmente nas classes mais populares. Elas estão tão acostumadas a ser independentes, né, que mesmo tendo um relacionamento, elas não deixam de ter o espaço mas a maioria, delas. A gente sabe que não tem mais o relacionamento, teve que assumir na pressão, na falta de renda para todo mundo poder comer e viver dignamente. A gente sabe que a história trouxe para a mulher de que os filhos dela. Né? Mesmo separados, os filhos. E já é um traço de machismo. Nossa, mas essa mãe separou e ela não ficou com os filhos por quê? Então, quando eu vou fazer uma mãe matéria, abandonou. Claro que tem a tendência. Só que não tem a minha opinião. Eu jogo essa tendência ouvindo pessoas e relatando os fatos. Números e opiniões de outras pessoas. Hoje já a gente percebe que a imprensa não tem mais esse pudor. Já se coloca mesmo. É contra o lado X, é simpatizante do lado Y. Quando eu saí dessa imprensa tradicional, eu me vi meio que assim, o que eu vou fazer agora? E eu já tinha um flerte com o Senac. Porque a comunicação mudou de uma maneira... mas eu ainda estou falando de década de 90, tá? Eu estou falando de fim de década de 90, eu já tinha um flerte com o Senac. E o Senac me trouxe vários desafios. O primeiro deles foi ser assessora de imprensa do Senac Barretos. E eu não tinha visto em faculdade. Mal sabia o que era assessoria de imprensa.
E aí eles me ensinaram mesmo, me levaram para São Paulo, abriram portas de assessorias de imprensa grandes lá. Eu lembro que eu fiz um estágio na Taché de Presse, que é a primeira assessoria de imprensa do Brasil, como agência. Eu fiz estágio lá dentro, porque o Senac tem isso, né? Eles abrem as oportunidades. Portas. E depois que eu já estava lá, que eu já era assessora de imprensa e que eu coordenava eventos, e como radialista eu apresentava os eventos, eu era mestre de cerimônias, aquela coisa assim, né? Você está ali, você faz pau para toda a obra. Eu vi, inclusive, que você postou essa semana lá. A diferença cerimonialista e mestre de cerimônia. Tá vendo? Você me segue nas redes sociais. Sim, é interessante. É esclarecedor as coisas, né? As pessoas confundem, acham que é a mesma eu coisa. Sabia, mas eu achei interessante você falar, porque muita gente não sabe essa diferença. E aí, o Senac me fez um outro desafio. Nós temos, né, o gerente da época, o Pedro Domingues, chegou para mim e falou, olha, a gente tem uma demanda para curso de oratória, mas a gente não tem quem dê o curso de oratória. Você não quer dar esse curso? Eu falei, mas eu não sei dar curso de oratória. Eu sei ser mestre de cerimônias. Eu nunca dei nem palestra. Aí ele falou, mas você fala bem. Todas as vezes que tinha um novo programa do Senac, eu ia para São Paulo, voltava para Barretos, reunia a equipe Barretos e passava como seria esse novo programa. Então ali eu já estava praticando a oratória, né? Mas muito ainda com... Você acredita que toda pessoa, que eu sabia de qualquer pessoa fazendo um curso de oratória, ela é capaz de se comunicar assim, de forma eficaz? Carla, todas as pessoas? Ou tem gente que não tem jeito? E não é uma crença da minha cabeça, é uma comprovação dessa carreira que eu tenho desde lá do final da década de 90. Todo mundo que fala pode falar bem em público. Todo mundo que fala pode falar bem em público. E não é a técnica que traz isso, não. Não. A técnica reforça e faz isso ser eficiente. O primeiro passo para falar em público é você querer se desafiar. É você entender que quando você fala, você inspira, você mostra a sua verdade. Mais que isso, você é protagonista da sua vida. Se você deixa que os outros falem por você... Eu acho que a naturalidade também, a verdade... Aí vem com o tempo também, né? Sabe o churrasco? Com os amigos, né? Nós no interior adoramos churrasco. Você gosta de churrasco? Aquela festa, aquela confraternização. Não tem um momento que você está contando uma história e as pessoas estão te ouvindo? Fala assim, essa semana lá no podcast aconteceu isso, e as pessoas estão te ouvindo? É essa naturalidade que você tem que trazer quando as pessoas estão sentadinhas, não são seus amigos, e estão te ouvindo. E aí todo mundo tem uma verdade para contar, ou um conhecimento para compartilhar. E pode fazer isso, desde que se desafie. É o que eu costumo falar aqui, que mesmo a mulher que está lá em casa... que tem uma história que ela considera uma história comum. Mas eu sou tão comum, não tenho nada de diferente. Tem. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. E o primeiro desafio é com você. Eu vou contar. A primeira vez que você for falar em público, vai sair maravilhoso? Não vai. A segunda também não, talvez a terceira não, mas a terceira já sai melhor que a primeira. E a prática que te traz, de fato, o autoconhecimento. De saber, olha, aqui eu sou mais tranquila, vai corrigindo, aqui eu fico mais nervosa. Né? A técnica, o curso de oratória te dá ferramentas para que você melhore essa performance e atinja os resultados esperados. Porque a maioria das pessoas, quando começa a falar em público, não sabe nem o que esperar. Não sabe nem onde quer chegar. E aí, como é que eu vou falar? A pessoa fala, né? Não, e medo. Assim, não é nem o que falar. A pessoa não sabe para que ela está falando. Qual o resultado que ela quer com aquela fala. A partir do momento que um curso de oratória te faz entender isso, que você precisa traçar meta, que você precisa entender qual o resultado que você quer obter, já te dá uma maior tranquilidade. E tem que pensar também qual é a intencionalidade da sua comunicação. Exatamente. Porque, assim, para quem você está falando. Olha o segredo. Para quem? Que linguagem que eu uso para me conectar com esse quem? Porque é que nem aquela história do telefone sem fio, né?
Você fala aqui, passa no outro ouvido, na boca do outro, na boca do outro. A importância também não é o que você fala, é como a pessoa entende. E você chamar para você a responsabilidade de se fazer entender. Sim. Sabe aquela frase? Eu fui lá e falei. Se entendeu, se não entendeu, não é problema meu. Que ser é horrorosa. A minha vida é combater essa frase. A comunicação tem que ser clara, né? É você se fazer entender. Como? Primeira coisa, o que eu vou dizer? Eu sei o que eu vou dizer. Segunda coisa, para quem que eu vou dizer? Que maneira que eu vou dizer para me conectar com esse quem? Então, a efetividade da comunicação é muito mais você entender o outro para se conectar com o outro do que propriamente dito a importância do que você vai dizer. Que você fala assim para quem está em casa agora e fala assim, mas eu não sei me comunicar direito, não. Porque tem gente pessimista, né? Que acha que não. E tem muita gente que acha que não quer aprender, né? Pior que quem fala não sei é quem acha que sabe e não sabe. Aprenda. Comunicação é uma habilidade e como toda habilidade pode ser aprendida, desenvolvida, aprimorada. E como é que eu aprendo? Primeira coisa, e aí eu vou ter que fazer propaganda de mim mesma, né? Vai e fala. Esse é o mantra que eu tenho. A primeira coisa é se enfrentar. Vai e fala. E entenda que você tem o que dizer. E aí escolha para quem melhorando, dizer. Né? Ou entenda para quem você quer dizer. E a partir dali você começa. É caminhando que se faz o caminho. Eu vejo lá teus vídeos na rede social e eu vejo assim que gera, né? Engajamento, o pessoal comenta, curte. E exatamente essa clareza de esclarecer as coisas de uma maneira que a outra pessoa entenda. Mas você tem que assumir essa responsabilidade. Sim. Eu quero me fazer entender. Essa é uma responsabilidade que a gente tem que assumir. E eu perto de você estou aprendendo. Muito obrigada. Eu também perto de você me inspiro. Esse nome, vamos falar aqui do programa um pouquinho. Esse nome ele foi idealizado por 3 pessoas. Quando a gente começou o podcast tinha a Lu Cauano e a Ana Zambuzi. Então, antes de iniciar, a gente sentou numa sala de reunião aqui do cowork. Vamos reunir, vamos decidir. E toda a abertura do podcast foi decidido a 3. Né? Então, esse nome foi decidido a 3 e não era com Carla Cardoso, era só Mulheres que Inspiram, porque tinha 3. E como você começou com outras 2 mulheres, você não ficou mais confortável do que se você começasse sozinha? Sim, aquela segurança de ter alguém que a hora que você se perde ali, exatamente, a pessoa te corrige, né? E agora a gente tem que levar, tem que segurar. Então, mas aí quando a vida, né, uma vida dinâmica, de novo, a mulher sabe se reinventar, e quando elas se reinventaram para outros caminhos? Sim, e elas fizeram as escolhas delas. E se reinventaram para outros caminhos. E com ambas, tanto a Lu Cauano como a Ana Zambuzi, a minha amizade com elas, eu amo elas, permanece a mesma, ninguém brigou. Então, e quando elas foram para esses caminhos, e você se viu aqui sozinha. Tem 2 coisas que você poderia ter feito. A primeira sozinha eu não dou conta. Não dá, vou desistir, sozinha né? Vou parar. Não consigo, sozinha. Ou, já que eu estou aqui me reinventar. E já tive um caminho até agora, por que não seguir sozinha? E hoje você já percebe que, além de sozinha, você já é dona da situação. Estou aprendendo. Mas já é dona de si. Você decide convidar por mais que você tenha lá de Barretos, porque um dia confiança. Você viu essa mulher e você falou, quero convidar. Isso é um poder da comunicação. Poder de decidir com quem eu falo. É que eu sabia que você era uma pessoa, assim, que teria para acrescentar aqui no programa Mulheres que Inspiram, exatamente porque você é uma mulher que inspira. Porque o dia que eu vi você conversando lá naquela reunião da ACIB de Barretos... É a Associação Comercial. Na ocasião, as meninas da ACIB me convidaram, a presidente era a Jaqueline, né? E eu fui, e foi ótimo a doutora Marina estava lá, né? E eu gostei, eu falei, me encantou,
me comoveu, né? Uma coisa assim que você era porta-voz lá no Hospital do Amor, né? Então eu queria inclusive que você contasse essa história. O nosso encontro foi um encontro que também me intrigou. Foi um dia de festa também, né, de comemoração. Deixa eu só fazer um intervalinho rapidinho. Sim. Não te cortar assim, isso, porque aí, senão aí a nossa a gente chama atenção para quem a nossa diretora ali vai tá brava. Tá brava. Vamos fazer um intervalinho de uns nossos anúncios rapidinho, já a gente já volta. Quadro Beleza Estética, Moda Estética e Saúde. Mo Hair Center, salão de beleza da Monize. Descubra o espaço ideal para cuidar da sua beleza com a Monize, uma profissional com 24 anos de experiência. No Salão da Mo, cada detalhe é pensado para oferecer uma experiência única em cuidados com cabelos e unhas. Cortes modernos, coloração, hidratação e tratamentos capilares, embelezamento das unhas, desde o básico ao sofisticado. Adicione o número da Monize para entrar na lista de transmissão, para você ver as promoções que todo mês tem. Sinta-se ainda mais bonita e empoderada. Agende já a sua visita. Na rua Lucas Evangelista, 1046, no centro de Bebedouro. O número da Monize é 17 99230 2623. Repetindo, número 17 99230 2623. Espaço Vital, sua beleza natural em evidência. Descubra o que sua pele merece. Tratamentos faciais, limpeza de pele, peelings, rejuvenescimento para sua pele mais radiante. Tratamentos corporais, drenagem linfática, massagem modeladora, massagem relaxante, pedras quentes, ventosa terapia, candle massagem, tratamentos de estrias. Oferecemos uma variedade de tratamentos, tudo para te ajudar a alcançar seus objetivos de forma segura e eficaz. Agende sua consulta gratuita e saiba mais sobre os nossos tratamentos. Espaço Vital, fisioterapia e estética, sua beleza em primeiro lugar. Fica localizada na rua Itália, número 64, no Jardim Talarico. Telefone para contato é 17 99134 6365. Luma Enxovais, fica localizada na Alameda Caraguatatuba, número 31, no Menino Deus 2. Ela atende de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã às 6 da tarde e nos sábados, das 9 horas da manhã até a 1 hora. O contato dela é 17 99255 2030. Renove seu lar com nossos produtos de alta qualidade para cama, mesa e banho. Encontre lençóis, edredons, toalhas, mantas, cortinas e tapetes elegantes. Atendimento personalizado para ajudar você a escolher o melhor para o seu enxoval. Siga também no Instagram, @luma_enxovais22 e entre em nosso grupo exclusivo para receber novidades e promoções em primeira mão. Transforme sua casa em um verdadeiro lar. Estúdio Larissa Ramires. Transforme seu grande dia com nossos serviços especiais para noivas e madrinhas. Cabelos, maquiagens, unhas, massagem relaxante e banho de banheira acompanhado de um delicioso lanche e um café. Temos serviços de estética facial avançada, laser de depilação, estética facial e corporal e em breve cílios e micropigmentação. O estúdio Larissa Ramires está localizado na rua Francisca Erivaldo de Andrade, 511, em Bebedouro. O telefone para contato é 17 99632 2121. Não fique fora dessa. Entre em contato com o estúdio Larissa Ramires. Olha, no dia 9 de novembro, o estúdio Larissa Ramires vai estar realizando o Laser Lavien, que é um efeito bebê cream. O atendimento com horário marcado, você pode estar ligando nesse telefone 99632 2121 e fazer o seu agendamento. Tá? Tem 50% de desconto, então você liga nesse telefone, faz o seu agendamento e solicita as informações sobre o Laser Lavien.
tá bom? Muita tecnologia, Muita, na né? beleza atualmente, na estética. O pessoal gasta o valor de um carro, né? Lu, você é mentora de comunicação e oratória, dá aulas, né? E a gente queria, assim, antes de tudo, te parabenizar por todo esse período da tua consistência, sua persistência, de se reinventar, né? Por todas as vezes. A gente deseja que você cresça cada vez mais. Amém. Também quero. Né? E seja sempre valorizada por todo o teu esforço, porque, além de tudo, você é mãe, você é avó. Né? Você sabe o que eu tenho descoberto nos últimos... A gente está sempre aprendendo, né? Sim. Eu tenho aprendido muito a mulher, ultimamente. Principalmente a mulher nunca para de aprender. Que a gente... Que essa tal... quero a valorização. Parte muito da gente, do nosso posicionamento. Depois que você começa a se posicionar se dando valor, o mundo meio que responde a isso. Porque se você sabe o valor que você tem, as outras pessoas acabam vendo isso. E é posicionamento mesmo, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma peça dessa, por exemplo, que é artesanal, ganhei de uma amiga, Adriana, um beijo, inclusive, para Adriana. Ganhei de uma amiga, Adriana Brandão, nem é o trabalho dela, ela é uma funcionária pública, enfim, mas ela também se reinventa. A partir do momento que vem numa caixa bonita, com um laço bonito, com a marca da artesã que fez. Capricho. Né? Com personalizado. Agora está na moda até ter a própria fragrância, né? Com cheirinho daquela marca. Né? Você entra numa loja, a loja tem o cheiro próprio, a marca, o tal do brand, que é a marca, a imagem, o posicionamento. Quando vem assim, você fala, pô, valeu o investimento. Às vezes você fala assim, nossa, paguei até barato. A mesma peça vindo num saquinho de sacolinha de plástico, parece que não tem o mesmo. É a mesma peça, mas parece que não tem o mesmo valor. Então, o investimento que você faz é muito mais pelo posicionamento daquela marca e que te desperta desejo. E aí as mulheres mesmo pagam... Hoje a gente tem condição de pagar 30 conto numa bolsa, 40 conto numa bolsa, ou 30 mil reais numa bolsa. Dependendo do lugar onde você compra. Exatamente. Dependendo do lugar, você não consegue nem com o dinheiro comprar. Porque são bolsas apenas para clientes exclusivas. Então, o que é isso? Posicionamento, porque bolsa, tudo é bolsa. A bolsa tem a mesma função da sacola do supermercado, que hoje ainda vale em alguns é de graça. Né? Anda do mesmo jeito, né? Um é mais caro, outro é mais barato. A gente tem peças, né? Uma moeda num local não vale nada, em outro local é uma antiguidade, então, vale muito dinheiro. Nós temos que entender que o nosso trabalho também é assim. Principalmente os profissionais que vendem prestação de serviço. Tem que entender que a embalagem, é a marca e é a qualidade que você imprime no detalhe. Então, quando você fala assim, eu quero que você seja reconhecido, eu também. E cada vez mais eu tenho investido no meu autoconhecimento, para o meu autorreconhecimento, para que o mundo me reconheça. Também. E não é por se sentir melhor que ninguém. Que a gente não pode perder, que nem eu falo, às vezes estou aprendendo. Não, eu estudei muito, mas ainda estou aprendendo. Porque sim, a gente está aprendendo, porque a gente nunca para de aprender. Mas, por exemplo, não é querer se sentir melhor que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém que está aí em casa assistindo. Mas eu tenho o meu valor. E assim, então, somos todos ignorantes. Só que em áreas diferentes. Em áreas diferentes. Né? Então, eu estou sempre aprendendo, por exemplo, gestão de imagem, que é uma coisa nova para mim. Gestão empresarial. Tenho lá o Sebrae que me ajuda, que falo que eu sou rata de Sebrae. Né? Eu vivo no Sebrae. Olha, aconteceu, o que eu faço? Então, porque nós temos mesmo que rever processos, rever nossa empresa, atualizar, rever a nossa vida. E aí a gente estava falando... Você vê, a sua primeira turma de mentoria não é igual a de hoje. Não é mais. Porque as coisas mudam, as coisas se atualizam e a gente tem que acompanhar. Né? E o cuidado não é mais chegar da aula e ir embora. A necessidade de um aluno é diferente da outra. Exatamente. Hoje existe um cuidado mesmo. Até, vou te falar, quando é a turma de oratória... Nem faz turmas grandes por causa disso. Não, são só 12 pessoas. Eu já dei aula para 20.
E eu sei que a eficiência é outra, É né? outra. Então, chegar no número 12 é uma jornada de 20 anos. Para chegar e falar assim, não, hoje eu sei que pelo Dá pra tempo, atender. pelo prazo, né, pelo número de horas e por ser o curso não é teórico apenas, ele é prático, e para que eu tenha excelência nessa prática, as minhas turmas de oratória têm no máximo 12 pessoas. Para ter uma qualidade. E te digo né? mais, vou te dar um spoilerzinho. Tem os carinhos que a gente faz, tem o lanche. Aí você fala assim, mas é um coffee break. Não. Eu sei que muitos, a maioria dos O coffee break é o momento do network. Quando é durante a semana eu começo às 19 horas, a maioria se almoçou, porque eu dou aula muito para empreendedor também, para empreendedora. É um povo que para estar às 7 horas em algum lugar, às vezes nem almoçou. Então eu sei que não vai render até 10h30, 11 horas da noite. A pessoa se com esse fome povo com parece fome. que não presta atenção, né? Então tem que ter um coffee break que alimente o corpo para que as pessoas consigam prestar atenção com a mente e a alma, entende? Mas antes do intervalo a gente estava falando onde foi o nosso encontro. Isso. Então vou voltar lá. Vamos lá. Né? Porque realmente foi um encontro. Eu fui convidada pela Jaqueline, a Jaque Rossini, para quem eu mando um beijo, minha amiga, né, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Barretos, para falar sobre câncer de mama, prevenção no Outubro Rosa de lá. E você foi convidada por ela também, acredito, para esse evento. Foi as meninas da CIB. Daqui. E a Jaqueline também, que era que levaram você para lá, enfim. Era um evento que tinha várias mulheres. Eu acho que tinha aquele dia mais de 50 mulheres, Tinha né? bastante. Tinha bastante mulheres, ia ter um lanchinho depois. Era um evento festivo. Eu saí de lá maquiada para uma moça que era da Mary Kay. Tinha isso também. Tinha, né, várias atividades. E era o meu depoimento, que era quase um testemunho, não era palestra, Quem te um convidou testemunho. pra ir lá A foi própria Jaqueline. Vamos, só um minutinho. Tem um recadinho ali. Da Jaqueline? Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar dessa amiga super especial, que é a Luciana Gomes. É uma parceira nossa aqui em Barretos. Eu falo que ela consegue aí unir, né, pessoas, é uma amiga mesmo. Tive a honra aí de poder contar com ela durante a minha gestão da CIB. E também só não na CIB, no meu dia a dia mesmo. Como amiga, sempre que preciso, né? Fiz aí o curso com ela também do oratório, que foi muito importante para mim. Então, é uma pessoa é uma mulher que inspira muitas mulheres, né? A gente sabe aí também do que ela é mãe, guerreira, avó, uma mulher que veste a camisa, que trabalha, que é o sustento aí da família. E a gente tem muito orgulho de ter mulheres assim que inspiram, né? E que são forças para outras mulheres conseguir aí o seu dia a dia e levando. Então, quero mandar um beijo, né, para minha amiga Luciana Gomes, dizer que sempre que precisar, conte comigo, sempre que puder ajudar, vou estar à disposição. E que continue aí sendo esse exemplo de mãe, de vó, de mulher, que a gente fica muito feliz em poder assistir essa vida dela e ver o quanto que ela é guerreira, o quanto que ela é batalhadora e o quanto que ela merece aí ser respeitada e admirada. Um beijo, Carla. Um beijo para vocês, um beijo para Luciana, para Carla. Obrigada aí pelo convite. E como é que não fica, né, depois do depoimento desse? O que é importante gente, já que eu te amo, viu? Te amo, te admiro. Você sabe disso, minha amiga. Eu sei. Ela além de Tô arrepiada. Como é que fica? Quando você falou do nome, isso aí ia passar lá no final. Mas quando eu aproveitei a deixa, falei agora porque que eu vou colocar. Tudo que ela disse é verdade da nossa relação. Você tem visto ela esses dias? Não, faz uns dias. Porque faz umas 2 semanas que a gente não ela se está vê. adoentada. Ela teve não sei se é uma virose, alguma coisa, e ela não está bem. E mesmo assim, passou muito mal a semana passada. Dar um passada. Desse. Está saindo, acho que para ir tomar soro. Não sei, né?
fez questão de gravar para mandar para você, porque ela gosta muito de você. E, Carla, a gente tem poucas certezas na vida, né? Eu falo que a nossa vida é mais dúvida do que certeza, mas uma certeza que eu tenho é que realmente, Jaque, com você eu posso contar. Sim, sabe, assim, de ligar e falar assim, mesmo. preciso conversar, preciso tomar um café, preciso organizar, porque a gente organiza as ideias conversando, não é? Preciso organizar minhas ideias, preciso desabafar. Movimentando. Hoje nós somos esse tipo de amigas mesmo, de relação. E eu admiro muito, porque foi a primeira presidente de uma associação comercial e industrial de uma cidade... Assim, uma associação centenária, praticamente. E a tua entrevista era dia 23, a gente fez aquela troca com a Roseli do Quitutes da Baiana, e era para ela ter gravado antes. Aí ela falou, Carla, olha, eu vou tomar um banho, vou passar uma maquiagem, ver se eu consigo gravar. Que tadinha, tá doente. E é isso, essa mulher. E ela é essa mulher. Essa mulher que ela pode estar mal, ela pode estar com problema em casa, né? Porque todas temos. Ela vai, passa um batom... E vai ajudar a outra, e vai fazer um depoimento. E é bom assim, e vai dar sua palavra, né? seu ombro. Porque não cabe mais esse negócio de rivalidade, de competição entre mulheres, né? Nós desaprendemos isso. Nós estamos a mulher no processo, tem que ajudar a mulher, tem que levantar a mulher, tem que de novo eu vou falar, apoiar. De novo eu vou falar, sou uma mulher do século passado. Então as mulheres com mais de 30, com mais de 40... foram criadas para competir entre si. Sim. E nós estamos desaprendendo isso e nos unindo. Por isso que eu falo, é tão bonito quando você fala mulheres que inspiram. Esse podcast é para isso. É para mulheres que inspiram, que elas estão mais lá do que aqui. Eu não me sinto. Mas, ao mesmo tempo, acaba inspirando por alguma coisa, às vezes, que você fala e que serve para alguém. Da mesma maneira, eu recebo era de outros. O nosso né? hábito, digamos assim. O que era... A gente normalizou e não deve mais normalizar. Encontrar com uma para falar de outra. Não. Aí você viu como fulano engordou? Não que você que está me ouvindo aí, já está me vendo, já tenha feito isso, né? Jamais. Mas era isso, né? Aí você viu como ela engordou? Você viu que ela assumiu o cabelo branco? Aí eu não sei se eu gostei da cor que ela pintou o cabelo. Eu comentei com meu marido essa semana. Olha, ele até pôs um boa noite aqui. Ó. Eu comentei com ele essa semana. Eu falei assim, não suporto quando eu vou em algum lugar e eu vejo pessoas falando de pessoas. Mas a gente tem que desaprender e reaprender ou aprender um novo estilo. Então, quando alguém vier falar de uma outra mulher para você... Por que está falando dessa pessoa mesmo? Você também não ataca aquela mulher, porque ela foi criada, ela foi acostumada, ela viveu aquilo durante a vida dela inteira, então para ela isso é normal. A gente tem só que deixar de normalizar isso e mudar o assunto mesmo, e mudar a visão. Então, assim, quando alguém chega para mim e fala, você viu como... Porque eu sei que eu engordei, eu sei que o outro engordou. Você viu como fulano engordou? Eu falo, quem fulana? A fulana que está fazendo tal coisa, que abriu uma empresa, que agora tem 3 filhos e não tinha nenhum quando era magra, e que você percebe como a vida dela tá? Talvez ela tenha motivos para isso. Vezes não tá ela não está feliz? Cuidar, vamos discutir, né? Se ela está feliz, quais são as realizações dela, e aí você vai de maneira muito amorosa também, né? Porque não adianta também ser agressiva com a outra, porque ela tá... Aí vira um bolo. Nós aprendemos assim. Quantas vezes eu já não fiz isso? Mas quando eu vejo que a conversa caminha para o lado da crítica agressiva, eu saio de perto. Quando eu vejo duas pessoas... Eu ainda busco mudar de assunto, ainda busco ter uma outra visão. Falo outra coisa para mudar de assunto. Pergunto alguma coisa de outra... Mas voltando a como a gente se conheceu. Esta mulher, Jaqueline, que dispensa a apresentação, né, por esse vídeo, a gente viu quanto ela gosta de ajudar as pessoas, fez um evento dentro da Associação Comercial para mulheres empresárias para falar de câncer, que é um assunto que ainda desperta na nossa sociedade. Não. Nossa, não gosto nem de falar o nome porque atrai. Pura ignorância. E aí eu fui contar a minha história. E eu me lembro que isso eu me lembro muito bem. Eu tenho essa memória de quando eu estava dando depoimento, você se emocionou muito. Sim. E aí, você está falando e ao mesmo tempo está vendo, né? Hoje eu já tenho essa cancha, né? De estar falando, estar entendendo ali aquelas pessoas e tal.
E vi que você se emocionou, e dentro da minha cabeça eu pensei, eu toquei em algum lugar ali sem querer que doeu, que emocionou porque doeu, mas vou continuar a minha história aqui porque não é sobre mim. Ela está muito mais emocionada sobre alguma coisa dela, né? E aí eu ia conversar com você no final. E você falou, quero conversar com você. Só que quando junta mulher, é tanta história, é tanta troca. Como, de novo, como eu disse, a gente ficou tanto tempo julgando a outra e hoje a gente está aprendendo a se abrir para a outra sem julgamento. Porque ainda é um assunto que não se deve ter tabu, mas ainda é uma doença que mata. Sim. Se a pessoa não tiver o diagnóstico precoce e por a ser tempo. uma doença tão e a cruel, gente perde pessoas que a gente ama, amigas, família, por esse motivo, por falta, às vezes, de conhecimento. E por ser uma doença tão cruel, todo mundo tem uma história para contar. Sim. Seja com você, seja com alguém muito próximo, seja com alguém na família, como uma amiga, todo mundo tem uma história para contar, porque o câncer está aí. Ele é uma realidade. Eu fiz um diagnóstico uma vez, não era câncer, mas eu fiz uma punção. Na época era o Dr. Jacó, que foi para o exterior, né, era um médico lá, e ele achou meio duro naquele lugar e tal, era líquido. Aí ele, como doía, então ele achou melhor tirar um pouco daquele líquido naquele local. Fazer a biópsia. Fez a biópsia, não era nada, né, no meu caso, mas como eu tinha caso de câncer, diagnóstico positivo na família do meu pai, na família da minha mãe, eu achei que vamos fazer para tirar a dúvida. Mas eu sou aquela pessoa também que eu não fico sofrendo por antecipação, não, né? Vamos ver primeiro. E se tiver, a gente cuida, né? É assim que tem que ser, eu acho. Só dá aquela dúvida, tem hora que pesa assim, não, mas se for, a gente vai cuidar, né? E aí eu queria saber o seu depoimento. Se não me engano, aquele depoimento foi uma das primeiras vezes que eu falei publicamente. Porque houve um tempo que eu não falava, e te explico por quê. Em 2000, não vou lembrar a data exatamente, mas acredito ter sido 2014, 2013, por ali, 12, não sei. Eu sou dessas datas. Eu fui convidada pelo Hospital de Amor para apresentar um programa na ausência de um médico. Ele que apresentava o programa na TV interna, na internet, e passava lá, às vezes, na TV local, mas era um programa, um podcast, só que não chamava podcast na época, né? Com um médico do Hospital de Amor, Dr. Rafael Heikel, o filho, que falava sobre prevenção. Ele acho que é casado com uma moça daqui, né? Com a Luciana. A Luciana. Ele foi, minha xará, linda. Ele foi viajar e era outubro. E aí falava, vou chamar uma mulher para apresentar, porque outubro rosa, aquela coisa toda. Outubro rosa também estava pegando, ainda não tinha essa força que tem. E eu fui apresentar esse programa, e aí o programa era com pacientes do hospital. Ou que estavam em tratamento, ou que já tinham tido alta. Terminou o programa, e eu terminava o programa olhando para a câmera, falando, você, mulher com mais de 40 anos, se cuida, tá. Terminou o programa, entrei dentro do carro, para ir embora para casa, e desabei. E chorava, mas eu chorava. Aí você fala assim, você chorava porque você se emocionou com a história? Não, eu chorava de vergonha, de ser hipócrita, de fazer um programa, olhar para a câmera, falar alguma coisa, e eu não fazia exame. Eu não fazia mamografia. A falta de tempo. Aí aquele dia eu falei, a partir de hoje, eu vou fazer mamografia. Era outubro, eu faço aniversário em novembro, dia 23 de novembro, tá, Carla? Já fica aí. Viu os patrocinadores que quiserem mandar presente? Eu entrei no carro e falei, em novembro todo novembro eu vou fazer mamografia como um presente para mim, para minha saúde, para minha vida. E aí sim foi, sei lá se era 2012 ou 2013, eu fiz, 2014. Em 2017, na verdade em 2016, no exame anual de 2016, pediram para eu voltar. Em janeiro pediram para eu voltar. Falta de tempo, fui voltar, já era abril. Porque me pegaram meio que no corredor, assim, falaram, ou você volta. O dia que a doutora Ana Paula, o Ema, descobriu que era eu, a Luciana, que ela estava procurando há 3 meses, e não ia lá, o dia que ela descobriu que era ela me parou no corredor, porque aí eu já apresentava mais, o programa já era meu, o doutor Rafael acabou entregando o programa para mim,
E ela me parou no corredor e falou assim: ou você vem ou você não apresenta mais esse programa. Eu vou tirar você desse programa. Me ameaçando mesmo. E aí, no outro dia, eu estava lá, com medo de perder o programa, né? Que era uma coisa que eu amava. Não vivia disso, mas amava. Fizemos todas as investigações necessárias, porque ela tinha visto algo na minha mama. Como? Isso é muito importante falar, Carla. Como eu fazia regularmente, uma vez por ano, a mamografia, eu tinha todos os meus exames lá. Então, se você tem uma imagem que tem uma alteração em comparação com todas as outras, olha a importância de você seguir o calendário que eles propõem. Entendeu? Eu tinha todas as imagens da minha mama lá. Ela percebeu uma alteração. Teve uma alteração. Essa alteração foi investigada. Eu fiz 5 mamografias num único dia. Não só investigar, porque não era uma coisa assim, ai, nossa, era menor que um grão de arroz. A última foi para localizar, que eles chamam de agulhamento, que é realmente enfiar uma agulhinhazinha lá, muito né, para localizar. Pega, né? Pega, é uma pinça mesmo. No outro dia eu voltei, fiz a cirurgia, conversando com o médico, aí com o Dr. Rafael Heikel, pai, né, que está lá há 40 anos, conversando com ele, ele só me deu um negocinho para não sentir dor local e um outro para ficar mais calminho. Para ficar, eu falo que é como efeito de 3 taças de champanhe. Bom, muito bom. No outro dia eu tinha uma viagem marcada para um casamento. E aí você falou, eu não fico sofrendo por antecipação. Como era muito pequeno, eu falei, eu não vou ficar pensando. Vai demorar aí 10 dias para sair o resultado? Eu vou viver 10 dias. E aí eu fui para o casamento, viajei, fui para Serra Negra, fui para aquela região toda, Águas de Lindóia. Foi delicioso, passei uma semana maravilhosa viajando. Quando eu voltei, 2 dias depois eu liguei e falei, e aí? Agora comecei a me preocupar, né? E fui chamada, o resultado saiu, você pode vir aqui? Quando te falam, pode vir aqui, você já vai com a doença, não é? Eu falo, não, se não fosse nada, eu vou falar pelo telefone. Não. Fui lá. E confirmou-se que era um câncer. E a palavra câncer pesa não só pra gente, mas pra família inteira. Meu marido, desde então, tem pressão alta, tá? Descobriu uma pressão alta naquele dia. Outra alteração. Porque ele quase desmaiou, eu já estava um pouquinho mais preparada. E a única pergunta as perguntas que eu fazia era, que câncer? Aonde é? Como é que é? Que tipo é? Porque a convivência lá dentro já me deixava com conhecimentozinho de jornalista, né? E aí ele disse, olha, é um câncer que grau que eles falam, né? Que é hormonal ductal e é grau 1. Aquilo eu já falei, é grau 1. Porque eu já sabia, os números não mentem. O número de mulheres curadas quando descobrem no início um câncer grau 1 é mais de 80%. Hoje eu acredito que passe naquela época, em 2017. Hoje eu acredito que passe dos 90%. Cura, simplesmente cura. Não é uma sentença de morte, é uma doença que você tem que tratar e curar. Eu não precisei fazer químio, eu fiz só 12 sessões de rádio, fiz a hormonoterapia, então eu tive que ter uma como é que chama? Quando a mulher entra, menopausa. Eu tive uma menopausa antecipada, química, depois recomendaram, como eu estava me sentindo muito mal com os efeitos colaterais dos remédios, me recomendaram tirar os ovários, e eu tirei os ovários. Então ali eu falei que eu tive uma castração, aí a menopausa veio com tudo mesmo na época, pela castração dos ovários, e fiz uma cirurgia para redução de mama recomendada como também prevenção. É uma cirurgia preventiva. Então eu conservei a auréola, né? Não ficou tão assim assimétrico com o outro. Mas normalmente porque na hora da cirurgia acharam um outro grãozinho, mas não era câncer, era só um nódulo mesmo. Nódulo benigno, que eles chamam. Então eu passei por esse trauma do câncer durante 3 meses. Meu tratamento inteiro durou 3 meses. Depois eu tomei medicação por 5 anos. Por causa da pandemia, eu atrasei um pouco a volta, porque durante a pandemia eu teria que voltar
e no meu caso não era nada grave, eu já estava praticamente de alta, eu fui declarada curada em janeiro deste ano, 7 anos depois. Olha. E toquei o sininho, chorei, tem vídeo meu lá nas redes sociais, tudo bonitinho. E eu não falava lá atrás sobre o assunto publicamente, a não ser para agradecer ao hospital, agradecer ao Dr. Rafael. Tem esses posts lá de 7 anos. Acho que enquanto você não bate aquele sino, não... Eu não falava, não era por isso, porque eu falava assim, gente, tem gente que cai cabelo, perde marido, destrói a família. A gente vê muito esses casos lá. A família, às vezes, é de fora, tem que mudar para Barretos, e aí tem que vender tudo que tem que ter uma nova vida em Barretos. O meu, eu ia à noite, fazia a aplicação de rádio, a radioterapia, ia para casa, para minha cama, dormia na minha cama, no dia acordava um pouquinho mais tarde, ia trabalhar. Trabalhava o dia inteiro, à noite eu estava lá de novo. Então eu falava assim, foi tão leve que eu tenho até vergonha de contar. Aí a Karina, outra amiga queridíssima, que é a gestora do Departamento de Comunicação do Hospital de Amor, a Karina chegou para mim e falou assim, você tem obrigação de contar. Como você superou isso de maneira tão leve, porque você tinha as suas mamografias em dia. Porque isso foi descoberto no início, assim, porque você é um milagre da prevenção. Às vezes quando meu sogro teve, né, não sei, a pessoa vem lá do norte e aí fica meses longe da família, às vezes longe de filhos, né? A gente tem no quintal de casa, gratuitamente, equipamentos de altíssima qualidade. Coisas que às vezes em muitos lugares não. Os mamógrafos que identificaram o meu problema lá há 7 anos atrás já foram todos trocados praticamente. Hoje a tecnologia já está muito maior. Está avançada. Então, e lá há essa atualização, né, no Hospital de Amor de Barretos. Agradeço a Deus por estar tão próximo ao Hospital de Amor. Mas a gente agradece a Deus e tem que fazer a nossa parte. Sim. Então, só agradecer a Deus e não ir fazer a mamografia, agradecer a Deus e não ir fazer os exames, e não retornar quando chamada, como eu fui teimosa e demorei para retornar. E não era medo, não. Era aquela coisa que toda mulher tem. Ai, eu não tenho tempo. Ai, porque se a gente põe os filhos na frente, no meu caso os netos, o marido, o trabalho, né? E vai se deixando por último, né? Então, quando a gente... Aí entra de novo o que a gente está conversando no outro bloco. Quando a gente se valoriza, quando a gente entende o nosso valor, a gente se coloca e vai fazer. Então, agora sou eu que vou lá me cuidar. E vocês vão sobreviver muito bem sem mim. Eu não precisei me ausentar de casa, a não ser para o pós-operatório das 2 cirurgias. A primeira cirurgia, que foi a da mama, foi maior, aí é 1 semana para recuperação. É como quando você coloca silicone ou faz aquela redução estética. Né? Então é 1 semana. 1 semana você já está trabalhando, já está fazendo tudo que tem que fazer. Só não pega peso, por favor. Não peguem peso, por favor. Agora, a de extração dos ovários, eu saí andando praticamente. Porque foi por vídeo. A minha foi tão... Eu saí andando, porque foi por vídeo. Eu tirei útero, né? É muito maior. Eu queria tirar o útero. Você acredita? 2008. Mas você acredita que eu cheguei para eles e falei assim, não tem como tirar o útero também, aproveitar? Eles falaram, a cirurgia, o pós-cirúrgico do ovário é muito mais leve. E nós não fazemos cirurgias desnecessárias. O meu tinha que ser tirar o útero. Então, e eles falam, a gente não faz o do útero, o pós-cirúrgico é muito maior. Porque é um órgão muito maior. E ele ocupa um espaço muito maior. E aí, para os outros órgãos irem se rearranjando com aquele buraco deixado pelo útero, é um pós-cirúrgico muito maior. Eu já era magrinha, fiquei mais magrinha ainda. Eu já não tive essa sorte de emagrecer, não. E só engordei. Esse negócio da como chama de novo? O que eu entrei em? Menopausa. Esse negócio da menopausa ser forçada, menina, eu não comia doce. Hoje eu como doce feito maluca. Eu queria fazer uma perguntinha aí para você. Assim, como que você equilibra tudo isso? Tempo. Tem hora que eu me vejo louca. Ficando louca. E assim, as pessoas perguntam assim, como que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo.
como que você equilibra e tá tudo? Tudo bem, no total né? desequilíbrio. E tá tudo bem. No dia seguinte Eu faz o que imagino, não deu quando pra você fazer fala equilíbrio, hoje. sabe o que eu imagino? Sabe o circo de antigamente que tinha aquele povo dos pratos? malabarismo. Que punha os pratinhos e aí eu ia tendo cada vez mais aqueles pauzinhos com os pratinhos em cima? Eu deixo cair prato todo dia. Todo dia eu falho em alguma coisa. E eu Fica não vou pro dia ficar seguinte, morrendo, me lamentando por isso. Porque, desculpa, vou dar um exemplo básico. Se eu chego cansada e tem louça para lavar e ninguém da casa lavou, porque quem faz comida em casa lava louça é meu marido, tá? Ele é o dono de casa. Muita mulher com inveja agora, que eu sei. Meu marido cozinha também. Ele que faz a comida em casa. Eu Só que faço, se ele faz a mas comida, ele quem faz tem uma- que lavar a louça sou ele eu gosta e a de minha cozinhar filha, também. que voltou a morar comigo agora. E o meu neto, que já aprendeu a lavar louça também. Né? Mas se eu chego cansada e a minha filha está cuidando das crianças e a louça vai Fica dormir pra lá. amanhã. Vai ser a falha do dia. Todo dia a gente escolhe onde falhar. Né? Eu acho. Todo dia a gente escolhe que prato que vai cair. Agora, que a gente dá conta de tudo, isso é um mito que nos sobrecarrega, nos deixa infelizes, porque nós temos que dar conta. Não tem não que dar conta de tudo, não. E eu tô fazendo terapia há um tempo já. Tá. Eu falei que eu tô de férias da terapia. Tô um tempo sem ir também. Mas eu volto agora em novembro, mês do meu aniversário eu volto. Viu, Simone? Eu volto, tá, querida? Tô com saudade. E a terapia me ensina a refletir sobre o que é de fato meu e o que é seu. Então, assim, o que é importante. Eu tenho prazer em ficar com os meus netos. Eu tenho prazer em fazer a lição de língua portuguesa e redação com o meu neto, porque ele me escolhe para isso. A outra avó é matemática, né? Então, quando ele vai estudar para a prova, ele escolhe, tem um grupo que ele formou. Com 11 anos, ele formou um grupo no WhatsApp em que ele escolhe com quem ele vai fazer cada lição e as que ele vai estudar sozinho. Claro que redação em português é comigo e eu tenho o maior prazer disso. Só que não é minha obrigação estudar com ele. Quando deixa de ser um prazer e passa a ser obrigação, eu falo, não, olha, hoje não dá. Hoje a vovó não consegue. Para essa prova você vai se virar sozinho. Porque é sua obrigação estudar. Então, entender o que é meu de fato, o que é do outro ou da outra, é libertador. E entender que o pratinho vai cair pro chão, que vai ter coisa que não vai sair bem feitinho. Tem as coisas que eu não tenho habilidade também, como cozinhar. Eu não tenho habilidade para cozinhar. Meu marido adora cozinhar. Então, não é que eu não gosto, eu até gosto. Só que num domingo para fazer uma lasanha é 1h20. Fazer uma lasanha, que é simples. Meu marido, para fazer uma lasanha, leva 20 minutos, 30. O que você acha da mulher na comunicação moderna, assim, nesses podcasts que a gente está... Os programas femininos de TV, de rádio, de internet, o papel dela. Quando eu fiz jornalismo, lá no finalzinho da década de 80, começo da década de 90, que eu peguei a transição na faculdade... nós estudávamos muitos grandes fenômenos que eram os veículos de comunicação de massa. Então, o que aquele veículo dizia que era verdade, ponto. Não se questionava, né? Saiu no Jornal Nacional, é verdade, e é para todo mundo. As pessoas se sentavam na frente da televisão para assistir o Fantástico. E se tinha saído no Fantástico, era verdade. Hoje, cada um tem, por causa disso, né, e da internet, a condição de ser seu próprio veículo de comunicação. Sim. Nós temos 2 fenômenos muito graves acontecendo. O primeiro é a disseminação de fake news. Como a informação está em todo lugar, literalmente na palma da nossa mão, fica difícil filtrar. Eu costumo falar, não se pode acreditar em tudo, né? Fica difícil filtrar o que é verdade e o que é invenção propositalmente divulgada como verdade. E agora a eleição a gente viu na campanha eleitoral que estamos começando a amadurecer, mas ainda caímos em muito golpe. Sim. Inclusive em relação ao mercado de estética, que é um mercado crescente, inclusive em relação ao mercado de saúde, que é um mercado crescente. Então, o que é verdade? Será que o shotzinho lá de cúrcuma com limão e
e criativa. Será que isso faz bem ou isso não faz bem? Então a gente tem esse bombardeamento de informações conflitantes. Então nós temos 2 fenômenos graves. O fake news, que é criado com a intenção de te levar para um lugar e que muitas vezes o efeito manada funciona, e a política a gente percebe isso, e o excesso de informações conflitantes e que nós, como pessoas comuns, ficamos perdidas. O que é verdade, o que não é verdade. Sim. Às vezes é coisa simples mesmo, né? Eu vi recentemente a história da vacina e não acreditei que tem gente que detonou vacina. Falou, não, vacina não pode vacinar, vacina... E isso já é científico. Então, o que é científico está ficando descredibilizado também. Isso é ruim. O que é bom? Era isso, a próxima pergunta era sobre... O que é bom? Bom é eu poder ter a minha voz ouvida por muita gente. Eu não preciso estar lá na Rede Globo. Aliás, a audiência da Rede Globo despencou. Eu não preciso estar na capa do jornal. Aliás, jornal impresso é uma coisa que daqui a pouco não existe mais. As pessoas conseguem, com o tempo, saber quem é uma pessoa ética. Uma pessoa... Então, hoje se discute isso com muito mais propriedade. E eu tenho a minha voz. Então, num podcast... é uma febre. Nós mesmos comentamos isso aqui. É uma febre de podcast. Eu falo que ótimo. Que maravilhoso. Porque as pessoas têm lugares para falar o que pensam. Ter voz, né? Inclusive, Carla... O papel de dar voz, né? Inclusive, a gente começou nos bastidores falando disso. Inclusive, para mudar de ideia. As pessoas têm espaço para ouvir e falar assim, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. Vou começar a prestar atenção nisso. Então, o que eu pensava, será que é verdade? Diferentes pontos de vista, né? Então, os podcasts, eles trazem muito isso. A minha experiência de vida é diferente da sua, mas em algum ponto a gente tem uma coisa que fala, ali bateu. Eu já aprendi muita coisa ouvindo podcast, mas muita coisa. Esses dias não, há um tempo, durante a pandemia, eu vi o Joel J, que hoje tem milhões de seguidores, né? E na pandemia ele cresceu muito, que ele é treinador mesmo, não é nem coach, né? Ele é treinador mesmo. E ele disse uma coisa que me surpreendeu, que é o campeão, ele falou do campeão olímpico, hoje ele fala do campeão, qualquer campeão. O campeão olímpico, quando ganha uma Olimpíada e recebe uma medalha de ouro, ele não se surpreende. Muitas vezes a reação dele é até de raiva. A gente se surpreende com a reação dele. Sim. Muitas vezes é de raiva. Porque o campeão, ele sabe o que ele deixou de viver para treinar. O que ele deixou de experimentar para treinar. O que ele deixou de ter amigo, família, convívio para treinar. Então, quando ele ganha uma medalha, ele não ganhou, ele conquistou aquilo com muito sacrifício e treino. É diferente da Miss. Eu adoro dar esse exemplo. Você lembra das misses que punha uma dava a mão para outra e falava assim, Miss Bebedora? Ela... E se assustava, né? Por quê? Porque ela geralmente, né, chegou ali pela beleza física, por um desfile, não é aquela entrega mérito, do treino, sabe? É diferente. Não é um mérito. Então, quando você vê um campeão, que ele chegou lá, o sentimento é quase que de raiva, é aquele momento do valeu a pena. Né? E é por fração de segundo, muitas vezes. Não é porque você não se dedicou, é porque a outra pessoa tem mais habilidade, se dedicou um pouquinho mais, ou naquele dia teve sorte. E assim é a vida da gente. Às vezes você se dedica, e o outro conquista na tua frente. E aí você fala, não é pra mim. Não desista. Continue se dedicando. Uma hora vem. E a hora que vier, você vai falar, fazendo um salto à altura lá, a vara dela quebrou. Né? Então, são coisas que às vezes alheia... Não era aquele dia. Ela quebrou ela machucou a perna, o pé, o tornozelo, se não me engano, a brasileira. Não, né? É uma que quebrou mesmo a vara. E aí ela não conseguiu pular, mas depois ela foi lá e quebrou o recorde. Então, não desista. Continue. Porque às vezes não é aquele dia. Tem que ter, assim... Acho que é empatia também, né? A gente...
você está falando, sentindo que a outra pessoa lá também tem uma outra vida, pode ter uma outra opinião. E eu acho assim, a gente não é a verdade absoluta, verdade da nossa visão. Então eu acho importante, às vezes, de falar assim, da voz da mulher nos podcasts, nos programas, dela se sentir ouvida. Você vê um fenômeno Mesmo da que... comunicação de massa, que eu estou dizendo, da televisão, que se chama Xuxa Meneghel. Sim. Ou Maria da Graça Meneghel. Hoje ela fala que ela tem o documentário dela, que hoje ela olha e fala, como é que só tinha loira? E eu não via isso. Como é que eu nunca vi que existia um padrão, que existiam as meninas que tingiam o cabelo, porque já tinham a pele branca, para serem paquitas. Olho claro, e eu não via isso, porque era cultural. Ela estava num veículo de comunicação de massa que determinava o padrão Globo. Então, tudo que fugia ao padrão Globo era fora do padrão, estava errado. Hoje, com as redes sociais, não tem mais, né? A gente está quebrando os padrões. Por que não ser preta com cabelo afro? Por que não poder pintar de loiro? Poder pintar. Semana passada eu pintei. Por que não poder deixar o cabelo branco? Não tem padrão, o meu padrão sou eu. É o que faz bem para mim que eu gosto, naquele momento. E eu tenho todo o direito de mudar de ideia daqui a pouco. E a pessoa fala, eu não gosto do seu cabelo assim. Não faz isso no seu. Não é. Eu sigo uma menina que ela fala muito isso. Ela fala de moda e ela é gorda, né? E ela fala, já que não dá para tirar a barriga, vamos fazer o look com a barriga mesmo. E aí ela termina, às vezes ela usa transparência, ela usa decote, umas coisas assim. Ela termina e fala assim, não gostou? Não usa. Simples assim. Entendeu? E o que te motiva assim a participar mais das redes sociais atualmente, assim, para divulgar o trabalho? O que te motiva? Entender que as redes sociais levam a minha mensagem para pessoas que eu não alcançaria na minha vida cotidiana. E não é fácil, viu? Não é fácil parar para gravar, editar, legendar, publicar, dá trabalho. Tem quem não gosta, que para mim é um exercício. Hoje eu não edito mais, hoje eu contrato um menino para editar, mas para mim eu falo que é um exercício de autoaceitação. Se assistir, você se assiste? Você assiste o seu podcast? Assisto. É um exercício de autoaceitação. Coloco muito defeito, viu? Claro, a gente olha e fala, ai meu Deus, por que eu fico com essa roupa? Por que ele me filmou de... Agora eu fiz uma parceria recente com o Senac, tô falando muito Senac hoje, com o Senac, e aí assim, o menino que filmava, né? Aí eu falava assim, por que ele me filmou de corpo inteiro? Olha lá, gorda, entrando. Olha como eu tô gorda. Olha, todo mundo. Mas é a gente, né? Então não é fácil se expor. Mas eu penso que... O que eu tô vendendo sem cobrar, né? Eu tô vendendo uma mensagem que é... Use a sua voz para inspirar outras pessoas. Vai e fala. Compartilhe o seu conhecimento. Gosto do vai e fala. O que é óbvio para você é o extraordinário para alguém. Às vezes você fala uma coisa que para você é tão óbvia aquilo, e a pessoa olha e fala, isso vai mudar a minha vida. Então, o seu óbvio é o extraordinário de alguém. Compartilhe o seu óbvio. Às vezes o simples bem feito é o ideal para outra pessoa despertar, né? Você sabe qual é a receita de comida mais pesquisada no Google do como se faz? Como fazer, né? A gente tem... Você já pesquisou comida no Google? Já, um monte de coisa. Você já pesquisou receita no Google? Sim. Tá. Você sabe qual é a que ganha, assim, disparada em primeiro? Muito longe do segundo? Chuta. Como fazer arroz. Aí você fala assim, mas arroz? Arroz é a coisa mais fácil de fazer. Não. Porque eu não sei se o jeito que eu estou fazendo é certo, porque eu aprendi lá com a minha mãe. Eu não sei se o jeito que eu estou fazendo é o jeito que todo mundo faz. Só que é tão óbvio para todo mundo que às vezes eu tenho vergonha de perguntar como que você faz arroz. No começo do casamento eu fazia arroz, ele ia falar, mas não é assim que a minha mãe faz. É exatamente isso. Então, lá na casa dele era de um jeito, lá na casa da minha mãe era de outro. Para quem que aquilo é óbvio? Para quem faz, para quem aprendeu e acha que aquele jeito é o único. Mas não é, porque ele não é o único. Então, é a maior pesquisa de receita
no Google, né, que leva a gente lá aqui, né? A gente tá falando no YouTube, né? Então o Google traz todo mundo para o YouTube, porque é o mesmo dono, tá? Porque é o mesmo dono, então, é a mesma empresa. Como fazer arroz? E você sabe qual que é a segunda? Disparado, primeiro arroz, segundo é feijão. Aí tem café. São os 10 primeiros. Ovo, como fritaram. Às vezes é a pessoa que vai fazer eu sempre esqueço quantos minutos que o ovo fica molinho quando cozido. Aí eu vou lá e olho, porque tem até figurinha, né? Um minuto é assim, 5 minutos é assim, 10 minutos é assim. Até aí fala, eu quero assim, ó. Aí põe lá o celular. O óbvio precisa ser dito, porque o seu óbvio pode ser o extraordinário para alguém. Lu, conta para mim essa rede social que fortalece a imagem, fortalece a mensagem, né? Como que você vê o futuro dessa comunicação? Eu leio muito sobre isso, né? E, de novo, é muita informação e muita opinião conflitante. Mas eu vejo e observo, por exemplo, as crianças da idade do meu neto, que tem 11, e da geração da minha neta, que tem 4. O comportamento deles diante, hoje, da internet é muito mais orgânico, muito mais tranquilo do que o nosso. Eles não se desesperam mais. Apanhamos para aprender, né? Eles usam... assim como a minha geração usava o controle remoto e assustava minha avó. Minha avó falava, como é que você aperta aqui e muda lá? Não, isso aí não tá certo, não. Né? Então, assim, para mim era, vó, é um controle remoto, coisa mais óbvia. Assim como a geração da minha filha usou o celular. Para ela também já era um pouco mais óbvio do que para mim, que como é que o telefone não tem fio, gente? Funciona. Não é? A gente penou um pouquinho para aprender. Mas a minha preocupação não é a tecnologia, é o uso. É o uso dessa tecnologia dentro das nossas casas. Então, hoje, eu fiquei muito feliz. Hoje. O excesso de exposição porque o meu neto estava no quarto dele, com a porta fechada, e eu não gosto disso, porque ele tem 11 anos. Aí eu abri a porta do quarto dele, para dar aquele flagrante, ele estava lendo um livro. E ele fechou a porta porque ele precisava de silêncio para ler o livro. A terceira vez que eu fui lá, ele já estava lendo o livro com o celular do lado. Aí eu falei, por que você está lendo o livro com o celular do lado? Aí ele falou, não, desculpa, vovó, é mesmo, né? Não precisa. Então, assim, as tentações são gigantescas. Tudo bem, ele estava lendo um livro por causa da escola, mas estava lendo. Meu neto, com 11 anos, tem mais de 60 livros na estante dele, porque eu comecei a comprar, ele tinha 2 meses de idade, tá? A gente estimula, né? Eu estimulei as filhas, a Giovana lê mais do que a Letícia. A Letícia lê também. É a nossa diretora, a nossa né? diretora. Letícia é a nossa diretora. A minha mais velha. E aí a mais nova também, Giovana. E a neta também, a gente estimula a ler. Né? Tem que estimular a Sofia agora. Então, Sofia mas tá com quem 7. tem acesso foi dia do livro esses dias, inclusive. Quem tem acesso a livro? Quem é que está realmente estimulando livro esse conhecimento? digital. Nós temos aqui o grupo de troca de livros digitais. Mas será que a gente passa mais tempo no livro digital, na rede social ou nos joguinhos? E eu nem tô falando de tigrinho, hein? Eu não jogo. Nem tô falando de tigrinho. Joga, Letícia, eu não jogo. Mas nós temos aqui troca de livros digitais, temos audiolivros, e às vezes, por causa às vezes do tempo, a pessoa fala, eu não tenho tempo, não tenho 2 semanas para ler esse livro. Então ela vai atrás do audiolivro para pegar o conteúdo do livro. E o conteúdo do livro não é a mesma coisa do que o livro lido. Eu acredito que não. Porque a leitura do livro não é. O tom de voz faz muita diferença. Sim. Né? A gente sabe que eu posso dizer eu te amo e você se sentir ofendida. E eu posso fazer uma brincadeira idiota com você e você falar, você é tão fofa. Pelo tom, pelo momento, pelo contexto. E o livro nos faz entender isso. É a nossa imaginação. A emoção que se passa da leitura completa não é a mesma. Então, assim, o que eu vejo com rede social... Eu gostei daquele livro, porque ele me emocionou, porque ele me levou... É como uma viagem. A gente costumava falar que ler livros era uma viagem. Você se transportava para aquele ambiente que estava sendo descrito. Olha, você está falando no passado.
Hã? Você está falando no passado, tá No vendo? passado. Ou seja, você já está dizendo que você lê menos hoje do que... Leio menos hoje do que li antes. Essa é a minha... Posso parecer saudosista, posso parecer... Não sou contra, muito pelo contrário, eu amo tecnologia. Eu adoro tecnologia. Minha próxima conquista para dentro de casa vai ser uma máquina de lavar louça. Eu tô doida para uma máquina. Sempre briguei com a minha filha, nem precisa. Agora eu vi que tem umas mais baratinhas, né? Umas que se coloca em cima da pia, adorei aquilo. Falei, não, tem que ter uma máquina. Eu sou a favor da tecnologia. Mas eu temo o que nós estamos abrindo mão pela tecnologia. Tem coisas essenciais que não se pode abrir mão. Já uso a inteligência artificial, uso o IA, todos eles. Eu ponho nome, eu tenho duas robozinhos lá que eu falo que, né, que eu humanizo elas. Uma chama Gaia, a outra chama... Agora, né? Faz quanto tempo? Não faz um mês que a gente está com inteligência artificial no WhatsApp. Eu já tenho uma, estou treinando ela chama Lia. Ela que escolheu o nome dela, que ela falou que é Learn Inteligência Artificial. Então é Lia. Já pus nominho nela. A minha lá do Google chama... Gaia, ela também que me ajudou a pôr o nome nela, me ajudam não escrevem para mim porque o meu prazer é escrever, né? Mas me ajudam para cá, me dão ideias, constroem roteiros junto comigo. Hoje mesmo eu construí roteiro com a Gaia, ela fala assim, ela põe assim no final: é um prazer te ajudar neste projeto, Lu. Precisar de mais alguma coisa. Então assim, eu sou muito a favor da tecnologia, mesmo porque eu acho que eu tenho um lado preguiçoso meu, que a tecnologia só ajuda. Mas o que a gente abre mão do conhecimento? Eu não posso deixar um texto na mão hoje da inteligência artificial. Eu tenho que revisá-lo. Porque tem muita informação falsa que eles estão pegando. Tem que editar imagem, tem que editar texto, tem que editar tudo. Então, não sei o que será de nós. Respondendo a sua pergunta, não tenho a menor ideia do que será de nós. Olha, deixa uma mensagem aí para a nossa audiência, as mulheres que inspiram, que estão em casa assistindo. Eu já agradeço aqui a tua participação, muito feliz. Você me trouxe porque você me conheceu num dia que eu fui falar algo que eu achava que eu não precisava falar. Justo eu, que vivo passando a mensagem de que nós devemos falar. Então, olha que coisa, o desafiar a falar sobre algo que eu achava que eu não tinha nem merecimento para falar, fez eu chegar aqui hoje, nesse podcast. Então, se tem uma mensagem que eu posso passar para as mulheres, principalmente, eu sei que os homens estão assistindo também, muitos homens assistindo, mas para as mulheres não deixe passar as oportunidades de se posicionar, de dizer o que pensa, de forma amorosa, carinhosa, mas de dizer aqui sim, aqui não. É muito importante que nós, que durante séculos tivemos que nos calar, e ainda nos calam em muitos lugares pelo mundo. Meu neto está lendo o livro sobre a história da Malala, e ele já ficou muito surpreso com o começo do livro, onde há os lugares em que as mulheres podem estar e os lugares em que as mulheres não podem estar. Então, nós ainda temos muito isso pelo mundo. Se nós vivemos num país em que podemos usar isso e isso para nos comunicar, vamos usar. Vamos nos comunicar. Mas eu falo errado. Não existe falar errado. Você fala de um jeito que você se comunica e certamente você vai encontrar pessoas que falam do mesmo jeito que você e que vão se conectar com você. Eu vou ter que dizer, não vai ter jeito, eu vou ter que dizer o que eu digo todos os dias nas redes sociais. Você tem o que dizer, então vai e fala. Eu queria falar sobre, agora só um minutinho, sobre o Sander, que é o programa de amanhã do Sander, Diálogo com Sander Ascencio. Adoro ele, viu? Manda um beijo, aliás, estou mandando já, viu, Sander? Um beijo para você. Você é uma pessoa que eu conheci por causa de assessoria de imprensa, né, com um cliente meu, e que acabou assim virando uma pessoa muito querida na minha vida. É uma pessoa super do bem.
ao vivo pela Bebedouro Cowork Comunicação, as plataformas digitais do Facebook e do YouTube, e também nas redes sociais do Diálogo com Sander Ascencio. Amanhã, dia 31 de outubro, ele vai receber o Dr. Luiz Henrique Rodrigues, e o tema desse diálogo é o Amor Salva, parte 3. Tá? E vai ter o programa da Regina? Então, eu vou te entregar aqui um mimo para você lembrar da gente. Eu adoro ganhar presente. Rosa, do Outubro Rosa, a gente está encerrando hoje o Outubro Rosa, né? E mas eu queria cuidar-se, prevenir-se muito, o ano inteiro. Mamografia não se faz só em outubro, viu, gente? Tem gente que acha que sim. Não, o Hospital de Amor tá lá, tá aqui, agora em Bebedouro. É só procurar o hospital e ir lá agendar o seu exame o ano inteiro. Eu queria agradecer a sua participação, sua presença, né? Por compartilhar com a gente todas as suas experiências profissionais, a sua experiência de ter tido o câncer, né, e ter se curado, graças a Deus, né? E as suas palavras são sempre uma verdadeira inspiração para todas nós, mostrando o teu compromisso ético com a profissão, a tua autenticidade, né? Que fazem... E estou lá nas redes sociais, quem quiser me seguir, Lu Gomes Comunica. Tá? O arroba dela é Lu Gomes, Lu Gomes Comunica, tanto no Instagram como uma página no Facebook também. E tem LinkedIn, tem a rede que você quiser, procura lá. Luciana Gomes, Lu Gomes Comunica, que uma hora você acha. E a Lu fazendo a diferença no mundo, como Lu Gomes Comunica. Tá? Obrigada, cara. Mais uma vez, muito obrigada, viu? A você Vai e a Lê, diretora. Então, tá bom. Eu queria deixar uma mensagem aí para nossa audiência, né, para vocês se inspirarem, né, que essa mensagem aí da Lu de hoje façam vocês verem a importância que a voz de vocês tem nesse mundo. Então, engajem-se em projetos, em causas, né, porque a nossa voz, eu vejo que a Lu se engaja em causas na comunidade, tanto em Barretos como fora de Barretos. Aqui, inclusive, em Bebedouro, se você me permite. Olha, eu te interrompendo. Pode interromper. Aqui em Bebedouro eu tenho uma causa aqui, que é a Casa de Santa Clara. Sim. Eu sou voluntária do ICDH, que é o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano. Meu sobrinho trabalha também, o Guilherme Souza. O Gui, meu queridíssimo Gui. É meu afilhado, José Guilherme. A gente tem, porque são tantos Guilhermes do ICDH. Ele é filho da Cássia, minha irmã é meu afilhado. E queridíssimo, viu? Olha que coincidência. Ele é um amor. Queridíssimo. Então, a Casa de Santa Clara é uma causa de Bebedouro que eu levo super a sério. Samba da Santa eu apresento todos os anos como voluntária. Então, assim... Você está sempre aqui, você gosta de Bebedouro? Eu sou apaixonada nessa cidade. Tenho um pouquinho assim, de inveja, mas tô aqui sempre. Tua família está lá, né? Tô aqui sempre. Está sempre aqui. Né? Não se esqueçam de se inscrever nas páginas do Mulheres que Inspiram, do Cowork Bebedouro Comunicação. Compartilhe esse podcast nas suas redes, com seus amigos. Manda essa mensagem para frente. Muita coisa boa a Lu falou aqui. A mensagem do Outubro Rosa, manda para frente. E conta aí como que a gente afeta a sua vida positivamente, né? O que você tem sentido. Se você quiser mandar um áudio, a gente põe ao vivo aqui, né? No próximo podcast, a gente vai ter uma outra voz de inspiração, conectando vidas e transformando histórias. Todas as quartas-feiras, um assunto complementa o outro. A gente está sempre trazendo aqui para vocês mulheres inspiradoras na vida pessoal, na vida profissional, cada uma com a sua experiência, mostrando para vocês que todas as histórias importam, né? Que essa conversa te motive a explorar seu potencial de comunicação. A sua voz é poderosa. O mundo precisa ouvir as suas histórias e as suas ideias. Tem um intervalo? Nós vamos fazer um intervalinho, um anúncio rapidinho, daqui a pouco a gente vem se despedir. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório
pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você sabia que o seu automóvel tem anjo da guarda? Isso mesmo, Eliel, o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. Bateu, amassou, riscou, Eliel consertou. Eliel tem 38 anos de profissão e é referenciado pela Porto Seguro, Itaú, Azul e demais top seguradoras do país. Eliel Funilaria, equipe especializada, Rua Uruguai 295, esquina com a Sergipe, no Jardim Progresso em Bebedouro. WhatsApp 98104-1750, 98104-1750. Eliel, o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. CHC Produtos de Limpeza e de Piscina, em Bebedouro. Com mais de 31 anos de experiência, a empresa CHC Limpeza é referência em produtos de limpeza e produtos para higienização de piscinas. Fica localizada na Praça José Stamato Sobrinho, número 197, e atende toda a região de Bebedouro. Os proprietários e atendentes da CHC Produtos de Limpeza são especializados, são frequentemente atualizados com as melhores práticas do mercado e estão sempre prontos para atender você com excelência. Oferecem soluções eficientes para sua casa e empresa, com responsabilidade nas orientações de uso e prezam pela segurança da sua saúde, saúde da sua família e também dos seus pets. Solicite o seu atendimento pelo WhatsApp 17 98822 3180 ou pelo telefone fixo 17 3343 1710. Por e-mail é chc@chcquimica.com.br. Sigam nas redes sociais e acompanhem todas as novidades. No Instagram, @chclimpeza. No Facebook, CHC Produtos de Limpeza em Bebedouro. Conheça CHC Produtos de Limpeza e de Piscina e veja por que essa empresa é destaque. Então, a gente está caminhando aqui o nosso programa, estamos finalizando, né, Lu? E a mensagem... A gente fala muito, a gente fala muito. Inclusive, né? Nos intervalos, a gente continua conversando. Eu queria agradecer de coração de você ter vindo. Estou muito feliz de ter recebido você aqui. E você dá aula ali na FAFIB? Então, vai ter um curso meu de oratória na Unifafib. Não teve ainda, por incompetência minha, da história dos pratinhos que caem, da gestão de tempo. Mas vai ter. Olga Juliana está no meu pé. Em breve vai ter uma edição. Eu queria só... Aí eu vou pedir para você divulgar. Eu vou divulgar. Eu queria comentar aqui um comentário que a Flávia Carvalho, a Flávia já veio aqui, é uma psicóloga, ela já veio aqui ser entrevistada, ela colocou: infelizmente, a vida de correria concorre com a prevenção e autocuidado. Ô, Flávia, eu queria falar que você ganhou o Dia da Beleza no Salão Monize, Salão Mo Hair Center da Monize. Depois eu vou te mandar o endereço, o telefone para você agendar a sua escova e a unha das suas mãos, tá bom? E nós estamos terminando. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, deixar um abraço. Quer falar um tchau, Lu? Sim, muito obrigada, gratidão mesmo. E eu vou ter um podcast ainda. Você vai ser convidada ainda para fazer parte dele também. Tá? E eu vou convidar todo mundo para me seguir de novo nas redes sociais, @Lu Gomes Comunica.
E tô aberta. Eu não respondo em tempo assim muito rápido, mas todo mundo que manda mensagem, uma hora ou outra, eu vou responder sim. Eu mandei, ela respondeu. Na realidade, quem me deu seu contato foi a doutora Jaqueline Rossini. A Jaque, maravilhosa. Obrigado, gente. Um forte abraço para vocês todos. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E que Deus abençoe todo mundo nessa semana. Até quarta-feira que vem. Amém. Beijo. Tchau. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Você sabia que o seu automóvel tem anjo da guarda? Isso mesmo, Eliel, o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. Bateu, amassou, riscou, Eliel consertou. Eliel tem 38 anos de profissão e é referenciado pela Porto Seguro, Itaú, Azul e demais top seguradoras do país. Eliel Funilaria, equipe especializada, Rua Uruguai 295, esquina com a Sergipe, no Jardim Progresso em Bebedouro. WhatsApp 98104-1750, 98104-1750. Eliel, o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel.